Você já percebeu que é nos momentos mais caóticos do mundo que surgem as grandes tendências do mercado? Quem viveu aí a época da pandemia sabe muito bem do que eu tô falando. Quando a incerteza aumenta, a volatilidade explode. E para algumas estratégias, esse cenário, cara, é muito benéfico. Hoje eu vou mostrar para vocês um robô de day trade que vai se aproveitar deste momento caótico que estamos vivendo. Ele busca capturar grandes tendências do mercado e o melhor, cara, com pouquíssimo risco financeiro. Tô falando aí de stops de 20 a 50 reais e lucros, cara, que pode chegar até 900 reais por trade. É uma relação de risco-retorno assim absurdo. Essa curva de capital que vocês estão vendo aí na minha tela é resultado do dia de ontem, dia 3/3. Obviamente que é um simulado, tá, pessoal? Não é conta real. É só para mostrar para vocês do que esse robozinho é capaz. Pensei bastante antes de trazer esse operacional aqui para vocês, porque, cara, literalmente posso estar entregando aqui a galinha dos ovos de ouro. Quem tiver a possibilidade de utilizar essa estratégia nesse momento que estamos vivendo agora, pode conseguir fazer bastante dinheiro no mercado, beleza? Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal No Risk No Game. Para você que não me conhece, meu nome é Jean. Aqui nesse canal, cara, a gente trata sobre robôs de day trade. Já tem nesse canal mais de 120 vídeos falando sobre programação de robôs para day trade aqui para o Profit Chart. Caso você tenha interesse nesse tipo de assunto, considere se inscrever aqui no canal. Fechado? Meus amigos, sem mais delongas, bora aqui para a tela, vamos ver como é que vai funcionar o robozinho de hoje. Vamos lá. Pessoal, por que este robô ele é tão especial? Vamos lá. Primeira coisa, você consegue entrar com pouco dinheiro, arriscando pouquinho, é o que eu chamo assim de plantar a sementinha no mercado, e consegue colher um resultado muito grande quando o trade flui a seu favor, tá? Ele é um robô que faz preço médio, sim, mas ele só vai adicionar contratos quando você já estiver ganhando dinheiro. Em hipótese alguma, você vai adicionar contratos contra a sua posição. Como é o robô da semana passada que eu mostrei aqui para vocês no canal, o robô Suicide Renko, que também é um robô excelente, mas não é para todo tipo de perfil de pessoa. Naquele robô existe a possibilidade de fazer preço médio e também martingale. É um robô muito arriscado, mas que tem uma taxa de acerto elevadíssima e pode te trazer um retorno financeiro muito grande. Porém, o risco também ele é bastante alto. No robô de hoje, pessoal, o nosso risco financeiro ele é baixo, porque ele vai entrar com poucos contratos e vai adicionando contratos à medida que o trade vai a nosso favor. Então é possível começar com muito pouco, tá? Arriscando aí, sei lá, por dia 200 reais, 300 reais, para ir buscar um ganho aí de 1.000 reais, 2.000 reais no dia, beleza? Obviamente que ele tem uma taxa de acerto mais baixa, justamente porque ele é um robô de tendência. E vou passar para vocês no detalhe essa estratégia. Então é o seguinte, meus amigos, já com o gráfico aqui aberto, vamos clicar com o botão direito, inserir a regra de coloração 2MV padrão. Essa estratégia, pessoal, ela é muito boa, mas ela funciona quando? Em mercados em tendência. Justamente nesse tipo de mercado que a gente está vivendo agora. Grandes pernadas, 1.000 pontos, 2.000 pontos. E é aqui que a gente vai se aproveitar dessa regra de coloração, beleza? Vamos colocar aqui no gráfico de Renko, no 20R. Nós vamos utilizar o Renko, justamente porque o tamanho de todos os blocos são iguais. E aí eu consigo buscar sempre o mesmo risco financeiro por operação, beleza? Por que 20R? Porque como a volatilidade está muito alta, eu preciso trabalhar com um gráfico maior, tá? Não dá para trabalhar aqui com um 6R, por exemplo, no mini índice, que seria uma loucura. Então nós vamos trabalhar nesse gráfico aqui com 20R. Você pode utilizar outro tempo gráfico aí do seu agrado, tá? Mas busque sempre por periodicidades maiores nesse momento que a gente está vivendo agora. Para quem não sabe como funciona o 2MV padrão, é muito simples, ó. Você inserindo aqui duas médias, vamos colocar aqui, ó, uma média móvel de 20, vamos inserir ela duas vezes, tá? 20 e 20. Depois, pessoal, a gente coloca aqui, ó, uma média baseado nas máximas, vem aqui em valores, coloca aqui máxima, aplicar, e outra baseado nas mínimas. Então, pessoal, nota o seguinte, ó, todas as vezes em que o nosso box de Renko está fechando acima da média móvel de 20 máximas, ele pinta de verde. Todas as vezes em que o nosso preço está trabalhando abaixo da média móvel de 20 mínimas, ele pinta de vermelho. Se o fechamento está entre as duas médias, ele pinta de branco, simples assim, ou seja, não tem trade, tá? Beleza, até aqui, tudo bem, vocês já devem conhecer essa regra de coloração, já tenho vários robôs aqui no canal falando sobre o 2MV padrão, mas o pulo do gato, pessoal, está na forma em que a gente vai utilizar ela e na forma que a gente vai trabalhar a nossa posição, beleza? O setup é muito simples, mas vocês vão ver, cara, que ele é muito eficaz. Porque quando você ganhar, você vai conseguir capturar uma pernada grande e quando você perder, você vai perder bem pouquinho. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o setup na prática, tá? Lembrando que isso aqui, para você que caiu de paraquedas agora no canal, eu transformei em um robô, fechado? Então, existe um robô
que opera essa estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês. E esse robô, obviamente, vai fazer parte lá do meu pack de robôs aqui do canal. Então, para você que já tem o pack de robôs, é só fazer o download novamente, que esse robô vai estar lá dentro do pack, fechado? O pack nada mais é do que o compilado com todos os códigos que eu já trouxe aqui no canal, são mais de 120 robôs, todos com código aberto, você paga apenas uma vez, recebe os mais de 120 códigos e continua recebendo pelo período de um ano todos os novos robôs que eu trouxer aqui no canal. É muito barato para a quantidade de conteúdo que tem lá dentro, beleza? Então vamos lá, vamos pro pulo do gato da estratégia. Olha só, toda vez que o nosso box fechar verde, o nosso robô vai apregoar uma ordem na abertura do candle. Se ele não executa nessa abertura, que foi o caso, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, não executou, certo? O que é que vai acontecer? Esta ordem vai ser movida para a abertura do próximo candle, que também não executou. Se não executa, fechou o próximo candle, move para a abertura do próximo candle. Aqui ainda não executou, então vamos mover a ordem para cá. Opa, aqui a nossa ordem foi executada. Por quê? Dá para ver aqui, ó, nitidamente, que o pavio aqui, ó, desceu, executou a nossa ordem. A gente vai colocar uma saída parcial no fechamento do candle. Então, supondo que ele entrou aqui com 2 contratos, a gente vai sair com uma parcial aqui de 1 contrato, beleza? E vamos ficar com quantos contratos na mão? Vamos ficar, então, com 1 contrato na mão, fechado? Então, lembrei que a gente está com 1 contrato na mão, por enquanto, e ele já lucrou aí este pedacinho daqui para cá, ó, que no gráfico de 20R dá 95 pontos, beleza? Assim que esse candle fecha, ele continua fazendo entradas a favor da tendência. Então, a ordem que estava aqui foi executada, já fez a parcial, e quando esse candle aqui fechou, ele já vai colocar mais uma ordem aqui de compra. Obviamente, foi executada novamente e, obviamente, fez a saída parcial. Então, eu estava com 1 contrato, aqui ele comprou mais 2 e fechou 1. Agora, eu fiquei com quantos contratos na minha mão? Fiquei com 2 contratos, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Depois, pessoal, o que aconteceu? Ele fez a saída do trade, ainda está comprado em 2 contratos, e ele vai colocar mais uma ordem de compra aqui, não foi executada. No próximo candle ele move. Opa, foi executada. Com quantos contratos que ele vai colocar essa ordem? Com 2 contratos. Lembrando que eu já tenho 2 na mão. Assim que essa ordem for executada, eu vou ficar com 4 contratos na mão. Ele vai fazer a saída parcial aqui de 1 contrato. Ou seja, vou ficar carregando agora 3 contratos, certo? Matou aqui este 1 contrato e agora, ao invés de 4, fiquei com 3. E assim, ele vai segurando contratos conforme o preço vai fluindo a meu favor. Por isso que dá para ganhar bastante dinheiro, tá? Porque a gente vai se aproveitar da tendência, fazer esse micro scalp e ir acumulando contratos conforme o trade flui a nosso favor. Então, ao invés de a gente só ir adicionando contratos fazendo preço médio, a gente vai adicionando contratos, fazendo parciais, colocando dinheiro no bolso e segurando uma parte dos contratos para surfar a tendência, beleza? Quando é que vai ser a saída do trade, cara? Vai ser aqui, ó, quando o nosso box fechar contra. Ó, box aqui, ó, virou para baixo, encerrou a operação a mercado. Então, ao invés de você subir aqui, ó, todo esse percurso com apenas a sua mão inicial de 2, você entrou com 2, fez a parcial, colocou dinheiro no bolso, toda vez que ele te executou, você fez mais uma parcial e foi acumulando contratos ao longo da subida. Você fez a zeragem aqui. Ao invés de você ganhar este intervalo com 2 contratos, você ganhou muito mais, você conseguiu maximizar o seu trade, beleza? Mesma coisa, pessoal, na venda, olha só, na venda, como é que seria? Temos aqui um box fechando vermelho, nosso robô, então, vai colocar uma ordem de venda aqui. Esta ordem teria sido executada com 2 contratos, fez a saída parcial aqui com 1 contrato, me sobrou 1 contrato na mão, beleza? Depois ele segue movendo a ordem sempre para a abertura do candle, tá? Então ele moveu aqui, não conseguiu executar, moveu aqui, ó, não executou, moveu aqui, não executou, moveu aqui, não executou, moveu aqui, executou. Eu estava com 1 contrato na mão e já havia feito a parcial de 1, certo? Então aqui ele me executou 2, fez a parcial de 1 aqui, agora me sobrou 2 na mão. E eu vou terminar de surfar essa tendência com 2, aqui ele fez mais uma adição, fez a saída aqui com 1 contrato, sobrou 3, quando ele virou a mão aqui, estopou com os 3 contratos restantes. Pode parecer um pouco complexo, né, a explicação assim, chega a ser até meio difícil do cara imaginar uma estratégia dessa, mas, cara, quero mostrar para vocês aqui o resultado do replay do dia de ontem, obviamente, tá? Eu não rodei isso aqui na real ainda. Eu desenvolvi essa estratégia pensando justamente no momento de mercado que a gente está vivendo, e o resultado do replay do dia de ontem teria sido aqui R$ 5.184. Mas primeiro quero mostrar para vocês aqui a relação de risco-retorno. Olha só, no dia de ontem ele teria acertado aí 56% das operações. Não é muita coisa. Em contrapartida, pessoal, quando a gente pega aqui o resultado das operações, a maior operação perdedora foi de R$ 46. Essa foi a maior operação perdedora. As demais operações, ó, foram na faixa de 40, 38, 32. Por que isso? Porque quando ele vai estopar, se ele entra na operação e o preço já vem contra de primeira, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por que o stop ali é tão curtinho? Porque você vai plantar a sementinha, você vai entrar com 2 só. Então, você entrou com 2 contratos aqui na abertura, ó, deste candle, pensando que ele ia fluir aqui, certo? Mas não fluiu. Então, ele comprou 2 contratos
o box virou, você já estopou esses 2 contratos. Então você estopou aqui, ó, com 95 pontos, 2 mini contratos, com a possibilidade de ganhar muito se ele fluir a seu favor. Plantou a sementinha para ver se vai colher frutos, tá? Então você sempre estopa pequeno. E quando o trade vai a seu favor, você pode ganhar pouquinho, sim. Se ele, por exemplo, dar um box contra e logo virar, você vai ganhar pouco ou até sair no 0 a 0. Mas se o trade fluir, se você pegar aquele trade topzera, você vai ganhar bastante dinheiro, ó, que é quando ele começa a colocar mais contratos. Nesse caso aqui ele colocou 6 contratos, mas provavelmente logo estopou na sequência, porque a máxima exposição positiva, ó, chegou a 168 no trade, tá? E ele saiu com 16, porque provavelmente andou a favor, depois voltou e estopou. Mas você se dá a possibilidade de buscar um trade de até quase R$ 900, ó, no dia, tá? Nota que tiveram trades aqui, ó, que chegaram a andar aí, ó, um map aqui de 328, ó, estopou com 163. Teve outro aqui, ó, por exemplo, chegou a andar a favor, chegou a fluir no trade de 316, estopou com 94. Porque você sempre tenta carregar o trade o máximo que dá, mas se não dá e ele volta, ele estopa e vai garantir uma parte do lucro que ele já fez, beleza? Então só adiciona contratos, vai mantendo contratos na mão conforme o trade for fluindo a seu favor. Então, turminha, esse robô é para você que quer se aproveitar de longas tendências, grandes pernadas, e poder surfar esse momento caótico, que é muito triste sim, que estamos vivendo nesse momento, toda essa questão de guerra, mas como diz o ditado, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, e a gente está aqui se aproveitando um pouco dessa situação, não tem muito que a gente fazer, mas também não podemos fechar os olhos aqui para as oportunidades que o mercado está deixando para a gente. E para você que está de olho em oportunidade, galera, não sei se você já conhece aí o JR Trader, foi um dos caras aí que me ajudou muito lá atrás, quando eu ainda estava penando nessa questão toda de day trade. E eu fechei uma parceria com ele, que é o seguinte, ele tem um canal aqui no YouTube e ele faz trade ao vivo todos os dias em conta real, tá? Ele mostra lá todos os trades dele durante o dia. Ele vai operar ao vivo um dos meus robôs, que é o robô de mini gradiente linear, que ele é um robô de gradiente semi-automático, onde você faz a leitura do movimento de mercado e aí sim você faz a entrada. Ele é um robô que faz gradiente linear, então ele faz preço médio contra a tendência, mas também é possível avançar o grid dinâmico a favor do trade toda vez que o trade flui a seu favor, tá? Então não é preço médio só contra a sua posição, você pode fazer sim preço médio a favor da sua posição. E esse cara vai operar o meu robô ao vivo todos os dias lá no canal dele, tá? Vou deixar aqui para vocês na descrição o link do canal dele, dá uma olhadinha lá se você é o cara aí que tem tempo, gosta de um bom conteúdo, dá uma olhadinha no canal dele todos os dias às 9 horas da manhã e ele já tá ao vivo operando aí em conta real, fechado? Cara, e lá ele não esconde nada, tá? Mostra relatório de performance, mostra o resultado do dia, se é positivo, se é negativo, tudo conforme manda o figurino, beleza? Pro vídeo de hoje não ficar longo, pessoal. Como vocês sabem muito bem, isso aqui é um canal de programação. Minha ideia aqui não é ficar passando só o robozinho milagroso, é realmente ensinar como programar. Mas pro vídeo de hoje não ficar longo, eu vou trazer a programação desse robô na próxima segunda-feira, beleza? Mostrando no passo a passo como o robozinho foi feito, como é que eu fiz essa questão de preço médio a favor, arrastar as ordens, fazer as saídas parciais, manter o acúmulo de posição durante o trade. Tudo isso vocês vão ver no vídeo da próxima semana. Lembrando que para você que já tem o pack de robôs, é só entrar lá na sua área de membros, fazer o download, que esse robozinho vai estar lá já disponível com o código aberto. E para você que ainda não tem, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Fechado, meus amigos? Obrigado pela audiência, segunda-feira a gente se vê novamente, forte abraço a todos e até mais.